A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o irmão David. Sou do Ministério Despertamento para a Santidade, ao qual nosso pastor presidente é o pastor Samuel Bastos. Aleluia, glórias a Deus, meus irmãos. Nesta noite eu vim trazer uma leve reflexões para os irmãos, a palavra de Deus, a qual Deus vai falar conosco nesta noite, para que nós venhamos estar alertos dentro da palavra do Senhor. Aleluias. O Senhor Deus nesta noite vai falar conosco, meus irmãos. Deus vai falar conosco nesta noite. Aleluias, glória a Deus. Nesta noite eu quero estar trazendo a palavra para os irmãos sobre promessa e chamado. A Bíblia vai dizer que o Senhor ele prometeu, através do profeta Joel, que ele ia derramar o teu Espírito Santo sobre toda a carne daqueles que invocam o nome do Senhor. E essa promessa se cumpriu, pois o Senhor Jesus ele disse: eu subirei, mas eu rogarei ao Pai que ele envie o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. E Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. E essa promessa se cumpriu lá em Atos, no capítulo 2. Se cumpriu a promessa do Espírito Santo. Só que hoje, meus irmãos, nós temos que estar apercebidos, porque a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Então, meus irmãos, muitos estão desapercebidos hoje dentro da casa do Senhor. Muitos estão errando dentro da casa de Deus, por falta do conhecimento das Sagradas Escrituras, por não conhecerem a Bíblia. Então, meus irmãos, esta noite eu quero falar sobre chamado e promessa. Pois o Senhor, Ele prometeu todo aquele que arrepender dos vossos pecados e batizar na água e no Espírito se tornam filhos de Deus. Perdão, irmãos. Todos aqueles que arrependem dos vossos pecados e nascem da água e do Espírito se tornam filhos de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que arrepender dos nossos pecados enquanto é tempo. Nós temos que voltar para Deus enquanto é tempo. Mas são muitos que estão desapercebidos. Muitos estão enganados. Mas nesta noite Deus vai falar conosco. Soberano Deus e eterno Pai. Oh Senhor Jesus, eis-me aqui mais uma vez, Senhor. Orando a Ti, meu Pai. Oh meu Deus, o Senhor conhece o meu coração, Espírito Santo. O Senhor sabe, ó Deus, da sinceridade, meu Pai. Então nesta noite, Senhor, venha falar conosco, meu Deus. Que o Senhor possa, Espírito Santo, nos revestir com a Tua promessa, Senhor, do Teu Espírito Santo, aleluia. Que o Teu Espírito Santo venha habitar dentro de nós, Senhor, nos convença, Espírito Santo, do pecado, Senhor. E fala conosco aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Então nesta noite nós vamos ver sobre promessa e chamado. Abre vossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, que vai nos dizer: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá esta carne para assar o sacerdote, porém não tornará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem que queimava primeiro, dizia-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, depois toma para ti quanto deseja a tua alma. Então lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não por força tomarei. E era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, lá em 1 Samuel,
que Deus, lá em 1 Samuel, no seu capítulo 2, 27, que Deus tinha dito a Eli que o sacerdócio de Eli seria perpétuo, que ia passar de geração em geração. Os filhos de Eli, Ofni e Finés, também eram sacerdotes, mas eles estavam em pecado dentro do templo de Deus. Dentro da casa do Senhor eles estavam em pecado. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que eles estavam adulterando e comendo dos sacrifícios que era para ser oferecido a Deus, eles estavam comendo. Quando o povo levava as carnes para ser sacrificadas e oferecidas a Deus, eles estavam comendo do sacrifício que era para ser oferecido a Deus. Eles estavam pecando diante do Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando eles foram para a batalha contra os filisteus, Eli ficou em casa, pois já era um homem avançado em idade, e Ofni e Finés foram para a batalha. E a Bíblia vai dizer que Ofni e Finés foram mortos diante da batalha perante os filisteus, e Eli também foi morto quando ouviu que os filhos deles tinham morrido, porque os filisteus tinham matado os filhos dele e tinham também levado a arca de Deus para a terra deles. Os filisteus mataram Ofni e Finés e tomaram a arca do Senhor. Por conta da desobediência de Ofni e Finés, meus irmãos, a arca do Senhor foi tomada. A arca do Senhor foi levada, porque Ofni e Finés estavam em pecado. E quantas pessoas estão em pecado hoje dentro da casa de Deus, achando que Deus só quer o coração. Mas a Bíblia vai dizer que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Tessalonicenses 4:23, que o Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo, aleluias. O nosso corpo também tem que estar santo, meus irmãos. Tem que santificar o espírito, a alma e o corpo. O nosso corpo é sacrifício vivo a Deus. Sim, sacrifício vivo. O maior sacrifício já foi pago por nós naquela cruz do Calvário. Mas a Bíblia vai nos dizer que nós temos que oferecer o nosso corpo, lá em Romanos 12. O apóstolo Paulo dizendo: rogo-vos, meus irmãos, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus, Ele quer que nós apresentamos o nosso corpo, meus irmãos, como sacrifício vivo perante Ele. E muitos hoje estão enganados dentro da casa do Senhor por achar que tem promessa, que tem chamado. Como Eli, Ofni e Finés tinham chamado de Deus. Deus tinha prometido a Eli que seria perpétuo o sacerdócio. Mas a Bíblia vai dizer que eles, por conta do pecado, Deus voltou atrás e disse: tal loucura longe de mim. Aqueles que me honrar, eu honrarei, mas aqueles que não me honram, eu desprezarei. Deus desprezou o chamado de Eli, de Ofni e Finés por conta do pecado. Olha para vocês verem, meus irmãos. Por conta da desobediência do homem, Deus rejeitou eles. Como Deus também rejeitou Saul. Porque Saul preferiu sacrificar do que obedecer. Deus mandou também Saul obedecer e Saul não obedeceu. E Deus rejeitou ele. E Ofni e Finés estavam adulterando dentro do templo. Estavam comendo do sacrifício que não era para ser comido. Estavam pecando contra Deus. E nesses dias de hoje, meus irmãos, quantos pastores, quantas missionários, presbíteros, diáconos, evangelistas estão no pecado dentro da casa de Deus e achando que Deus está usando porque tem chamado, porque tem promessa. Mas a Bíblia vai nos dizer que aqueles que estão no pecado não estão com Deus, porque a Bíblia vai dizer que o pecado faz separação entre Deus e os homens. O pecado faz divisão, meus irmãos, entre Deus e os homens. Deus, Ele não habita no meio da sujeira.
Muitos estão desapercebidos. Muitos estão sendo enganados com doutrinas de demônios dentro das igrejas. Eu vim pegar esse versículo como base para nós podermos entrar na mensagem. Porque Ofni e Finéias, eles tinham chamado, eles tinham promessa. Deus prometeu ao pai deles que seria perpétuo o chamado, que ia passar de geração em geração. Mas Deus quebrou a promessa. O próprio Deus quebrou a promessa. Deus voltou atrás, ele disse: longe de mim tal coisa, por conta do pecado, por conta da desobediência do homem. Então nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque Deus, ele quer operar dentro de nós, ele quer. Deus quer nos usar sim, mas ele quer que nós venhamos estar em vida, em santidade a ele. Deus quer que nós estamos em santidade, voltados para o Senhor, não com doutrinas de demônios dentro das igrejas. Quantas igrejas estão se corrompendo com doutrinas de demônios dentro das igrejas? A primeira coisa que Deus quer de nós, meus irmãos, é o amor. O apóstolo Paulo escreveu: sem amor de nada adiantaria. A primeira santificação que vem é do amor. Mas quantos estão se corrompendo na fofoca, na contenda, na mentira? Quando vê o irmão caído, de vez orar para o irmão, preferem julgar, condenar o irmão, do que ir lá e levantar ele, dizer: eu estou contigo, orarei por você, para que Deus te perdoe e você levante novamente. Mas não estão preferindo condenar as pessoas ao inferno do que ajudar as pessoas a se levantarem. Porque a maior doutrina, meus irmãos, é do amor. Porque Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A maior doutrina é do amor. Mas nós não podemos esquecer da santificação do espírito, da alma e do corpo. O Senhor Jesus, ele quer que nós santifiquemos o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo também. Como o apóstolo Paulo escreveu, né? Que o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E nesta noite eu venho alertar os irmãos. Deus vem falar comigo e com os irmãos, para que nós venhamos sair fora do erro, sair fora do pecado, para que nós também não venhamos ser condenados como o mundo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluias. Mas quantos estão dentro da casa de Deus hoje, como Ofni e Finéias, pecando no adultério, na prostituição, na lascívia, na sensualidade? Muitos, meus irmãos, estão subindo nos altares do Senhor de qualquer maneira, mas não é assim não. Deus, ele não opera no erro não, meus irmãos. Deus, ele quer de nós a santificação do espírito, da alma e do corpo. Nós temos que mudar nosso jeito de falar, de agir, de se vestir, de se comportar no meio da sociedade. Porque Deus, ele requer isso de nós. Deus requer a santificação de nós. Então nós temos que saber sermos diferentes do mundo, porque nós somos sal e luz da terra. Nós somos a luz e o sal do mundo. O Espírito Santo de Deus, ele quer habitar dentro de nós. Aleluias, glórias a Deus. Mas se nós não obedecemos a palavra de Deus, Deus, ele não vai entrar, irmãos. Ele não vai nos ajudar. Ele nos ajuda quando ele vê o nosso coração sincero. Ele olha lá dos altos céus e vê. Pois ele disse a Salomão: se o meu povo orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Mas o problema, meus irmãos, é que os homens não querem se arrepender. Os homens querem viver de qualquer maneira, andar no pecado. Quantos hoje estão no adultério, no segundo casamento, no terceiro, no quarto, no quinto casamento? Mas a Bíblia vai dizer que é somente o primeiro casamento que é válido diante de Deus. Por todo o tempo que o homem vive, a mulher está ligada a ele.
Morto o marido está livre da lei do marido, lá em Romanos 7. Vai estar dizendo que o marido, se o marido estiver vivo, e a mulher casar com outro homem, ela se torna adúltera. E se o homem casar com outra mulher, enquanto a esposa dele estiver viva, ele também se torna adúltero. E aquele que casa com a repudiada também se torna adúltero. Lá em Lucas 16, 18, aquele que casa com a repudiada pelo marido também comete adultério. O homem que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. E quantas pessoas estão assim hoje? No segundo casamento é adultério, meus irmãos, é pecado. Deus não aceita. A Bíblia vai dizer lá em Malaquias 2,15 que o homem não deve ser desleal com a mulher da tua mocidade. O homem tem que honrar o seu casamento. E quantas pessoas hoje estão assim? Quantos pastores que deveriam dar exemplo da palavra de Deus estão distorcendo a palavra para poder se beneficiar. Mas Deus, Ele quer de nós o arrependimento. Ele quer de nós a santificação, meus irmãos. Então nós temos que arrepender dos nossos pecados. Nós não devemos ser como Ofni e Finéias, não. Porque eles tinham promessa, sim, tinham chamado, tinham. Mas morreram, perderam a batalha por conta do pecado. E quantos estão morrendo espiritualmente? Estão mortos e espiritualmente não compreendem mais a palavra de Deus. Estão mortos espiritualmente, meus irmãos. Não conseguem discernir mais o que pode e o que não pode da palavra do Senhor. Então nós temos que estar apercebidos com a palavra do Senhor, para que nós não venhamos ficar enganados. Porque Deus, Ele quer que nós mudamos os nossos caminhos. Aquilo que é pecado nós temos que abandonar. Nós temos que sair fora do erro, para que o Espírito Santo de Deus venha habitar dentro de nós. Aleluia, glórias a Deus. Então, meus irmãos, nós temos que andar na sinceridade com o Senhor. Não errar perante Deus. Porque Deus vai requerer de nós. Deus vai cobrar de nós. Porque o salário do pecado é a morte. Então nós temos que abandonar o pecado. Quantas pessoas estão como os filhos de Arão, que traziam fogo estranho diante do altar de Deus e Deus os consumiu. Os filhos de Arão também tinham promessa, eram sacerdotes. Mas trouxeram fogo estranho perante o Senhor e Deus os consumiu. Quantos hoje estão trazendo fogo estranho na casa de Deus? O fogo estranho, que não pertence a Deus, o espírito do engano, enganando as pessoas. Jezabel entrando dentro dos templos, profetizando como Deus mandou a carta ao anjo de Tiatira, que Deus conhecia as obras deles, conhecia o amor deles, mas tinha contra eles que eles toleravam Jezabel, mulher que se dizia profetiza, que ensinavam os servos deles a se prostituírem, e que Deus estava dando tempo para que eles viessem se arrepender dos seus pecados. E eles, se eles se arrependessem, Deus ia perdoar. Mas se eles não se arrependessem, seriam lançados no fogo eterno. Então, meus irmãos, os filhos de Arão também tinham promessa. Eram sacerdotes também, mas trouxeram fogo estranho. Lá em Levítico 10 vai dizer que os filhos de Arão trouxeram fogo estranho diante de Deus, e Deus os consumiu. Deus, meus irmãos, Ele quer santidade. Ele quer que nós andamos em santidade. Deus, Ele não aceita qualquer coisa não, meus irmãos. Deus, Ele quer nós por completo. Quantos estão andando na sensualidade, lá na lascívia? Quantas mulheres andando maquiadas, de batom na boca, de brinco na orelha, de calça apertadinha. Dizendo que são missionárias, dizendo que Deus está revelando, que Deus está falando, mas é o espírito de Jezabel, é o espírito de engano enganando o povo, é o fogo estranho descendo, as pessoas estão rodando, sapateando, mas não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, ele nos tira do pecado. A Bíblia vai dizer que os sensuais não têm o Espírito Santo, lá em Judas 1,19 vai dizer
que no final dos tempos teria os falsos profetas, os quais andariam segundo as suas ímpias concupiscências, que causariam divisões sensuais dentro das igrejas. Hoje as irmãzinhas estão tudo andando sensuais, os irmãozinhos tudo usando calça coladinha, igual cantor sertanejo, andando igual o mundo, usando regatinha, bermudinha, parecendo com o mundo. Mas o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele não é assim não. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem que se converter, tem que nascer de novo, tem que mudar suas vestes, tem que mudar o coração primeiro e mudar as vestes, mudar o comportamento diante da sociedade. Sim, tem, porque Deus não quer só o coração não. Deus quer de nós a santificação. Deus quer que nós mudamos tudo, meus irmãos. Nós temos que estar buscando a santificação do Espírito de Deus, porque Jesus ele quer que nós andamos em Espírito. Então, quando nós andamos em Espírito, o nosso corpo também é santificado, sim. O apóstolo Paulo escreveu Romanos 8:11, que se nós temos o Espírito Santo ia vivificar os nossos corpos mortais. O corpo mortal que nós temos é o nosso corpo. Enquanto nós estivermos em pé nessa terra, o Espírito Santo de Deus ele quer habitar dentro de nós. Quando nós somos por pó, a nossa alma será levada aos céus. Mas a Bíblia também vai dizer que o homem vai prestar conta de tudo que fizer por meio do corpo. A alma vai pegar. Se você furou sua orelha, se você adulterou o templo de Deus, se você pintou o seu cabelo, se você adulterou o templo de Deus, você vai estar no fogo eterno, se você não se arrepender, pois ainda há esperança para a tua alma de você se arrepender e mudar de vida, sair da sensualidade, sair da fofoca, da contenda, da mentira. Ainda dá tempo, porque há vida, e quanto à vida há esperança. Então, meus irmãos, Deus quer de nós o arrependimento. Não vamos ser rejeitados por Deus como Saul foi não, meus irmãos, porque Deus rejeitou Saul por conta da desobediência dele. Não obedeceu. Jeroboão também tinha chamado. Deus disse a Jeroboão que ia colocar ele para governar o povo de Israel lá. Mas ele preferiu adorar os deuses estranhos. E Deus levantou um profeta para falar com ele, que era para ele se arrepender, que Deus não queria o sacrifício a deuses estranhos não. Deus quer de nós hoje que nós sacrificamos a nossa vida a Ele. Deus quer sim, meus irmãos, que a Bíblia vai dizer que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós temos que negar nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, para nós podermos entrar no reino dos céus. Deus está falando comigo, Deus está falando com os irmãos, que é para nós arrependermos dos nossos pecados, senão nós não vamos entrar no reino dos céus não, meus irmãos, porque a Bíblia diz que lá no céu não entra nem a carne nem o sangue, não entra o pecado, no céu não habita pecado, meus irmãos. Para nós podermos entrar, nós temos que largar a fofoca, largar o adultério, a prostituição, a lascívia. Sim, muitas pessoas ficam de nariz empinado, fecham a cara quando a gente prega a verdade, quando diz que o brinco é pecado, que o salto alto é pecado, que a calça comprida para mulher sim é pecado. Muitos ficam de bico em pé, falam que nós somos religiosos, que nós somos os fariseus, né? Mas eles não conhecem o Espírito, porque a Bíblia vai dizer que lá em Gálatas 5, que as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, o adultério, a lascívia, a impureza. A lascívia é roupa colada. Quantos estão andando assim? Quantos profetinhas têm aí no YouTube? Tem aí por aí pregando na sensualidade? É o espírito do engano usando essas pessoas. Estão falando em línguas, como o apóstolo Paulo escreveu, são obreiros fraudulentos. Não se maravilheis, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O próprio diabo se transfigura em anjo de luz para enganar o povo. Antigamente, as igrejas era viva, a igreja tinha o Espírito Santo, a igreja era vivificada, a igreja tinha sentido a presença de Deus porque tinha vigilância. A igreja não aceitava o pecado. Hoje as igrejas estão mundanas, hoje as igrejas estão sem a presença do Espírito Santo. Ai, meu Deus do céu, quantas igrejas, meus irmãos, estão sem o Espírito Santo? As pessoas estão enganadas, cegos guiando cegos.
mas ainda há um povo remanescente, um povo ainda que prega a verdade, um povo ainda que não tem medo de pregar a verdade, meus irmãos, que pregam a santificação do espírito, da alma e do corpo. Pois nós temos que mudar, meus irmãos, o nosso interior. Nós temos que parar, meus irmãos, de agir como o mundo, de falar como o mundo. Quantos pastores, quantos de missionários, presbíteros torcem para time de futebol, são idólatras, idolatram os times de futebol. A Bíblia vai nos dizer que o Todo-Poderoso é o Senhor Deus, o Senhor de Israel. Mas quantos vão lá nos estádios, quantos ficam dentro das suas casas gritando Todo-Poderoso Timão, sendo que Timão não leva ninguém a nada, Timão só vai levar você para o inferno, porque a Bíblia vai dizer que as obras da carne conduz o homem ao inferno, e o futebol só leva a prostituição, o adultério e a ganância ao dinheiro. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo 6, ele dizendo a Timóteo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Por que a raiz de todos os males? Porque as pessoas estão amando mais o dinheiro, as pessoas estão amando mais as coisas deste mundo, meus irmãos, e não estão mais compreendendo a palavra de Deus. Não estão, meus irmãos, entendendo, perdão aí, meus irmãos, que eu fui colocar o fundo para nós, estar ouvindo um fundo também. Então, meus irmãos, muitos estão desapercebidos, muitos estão sendo enganados com doutrinas de demônios. Acordar, nós temos que acordar enquanto é tempo, porque o Senhor Jesus, ele está voltando para buscar a tua igreja. Ele está vindo para poder buscar a tua igreja. Então nós temos que acordar enquanto é tempo, meus irmãos. Essa é a palavra que eu venho deixar para os irmãos aqui nesta noite. Que os irmãos venham estar desapercebidos. Vamos buscar a Deus, vamos orar a face do Senhor, arrepender dos nossos pecados enquanto é tempo. Porque na Bíblia, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que nós temos que viver em santidade. Acorde enquanto é tempo. Se você está no pecado, no segundo casamento, no adultério, saia. Porque lá em 1 Coríntios 6, 10 vai dizer: não erreis, nem os devassos, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os maldizentes, nem os ladrões herdarão o reino de Deus. Tem umas pessoas, meus irmãos, que não vão herdar o reino de Deus. Aqueles que não se arrependem, porque Jesus já morreu naquela cruz para nos perdoar. Mas basta nós arrependermos, porque o sangue de Jesus nos purifica. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica. E a cédula que era contra nós foi travada lá na cruz, porque Jesus morreu naquela cruz e nos perdoou. O sangue dele foi para derramar por nós. Ele foi moído pelos nossos pecados. Então, meus irmãos, vamos mudar de vida enquanto é tempo. Sair do pecado. Vamos nos santificar, buscar a presença de Deus. Faz prova com Deus dos Espíritos. O apóstolo João escreveu: fazei prova dos Espíritos para ver se o Espírito é de Deus. Porque Jezabel está atuando dentro das igrejas o espírito da pombagira. Porque na Bíblia também, meus irmãos, outra coisa que Deus mandou dizer que agora, senti no meu coração, na Bíblia não existe ministério também de pastor, enquanto as mulheres estão liderando o rebanho, estão na frente da obra. Isso é antibíblico também. Deus quer de nós, meus irmãos, a renúncia. Eu não vim aqui para agradar ego de ninguém. Deus me levantou, Deus me tirou lá do mundo para poder pregar a verdade. Eu já errei sim, quanto à presença de Deus, já errei. Mas Deus me lavou, Deus me purificou e Deus me levantou para poder pregar a verdade. Deus quer de nós a santificação, sair do erro, sair da prostituição, da fofoca. Viu, meus irmãos? Porque a fofoca também vai condenar muitas pessoas ao inferno. Porque não é somente saia até o pé, terno, roupa também doutrinada, não. Porque nós temos que doutrinar nossa vida, sim. Nós temos que doutrinar, porque a Bíblia vai dizer que Deus vai julgar aqueles que se vestem em vestiduras estranhas. Lá o profeta Sofonias 1, versículo 8, e lá em Judas 16, 15 também vai dizer que Deus vem como ladrão. Bem-aventurado aqueles que vigiam e guardaram as suas vestimentas e não andaram nu e não deixaram que vejam suas vergonhas. Mas nós temos que santificar o nosso coração também. Nós temos que ser tanto por dentro e tanto por fora.
Porque Jesus, ele era manso e humilde de coração. Mas Jesus, ele veio distorcendo aquilo que os fariseus ensinavam. Jesus, ele vem ensinando o amor, ele vem ensinando o perdão. Porque ele disse àquela mulher adúltera: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Então, meus irmãos, nós não podemos ser um fariseu também não. Nós temos que ter o Espírito Santo de Deus, o amor. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é amor, ele perdoa. Então, meus irmãos, vamos arrepender, porque ainda é tempo, ainda dá tempo de nós arrependermos dos nossos pecados. Ainda há esperança para a tua alma. Por mais que você está aí agora no adultério, na prostituição, no tráfico, roubando, tirando vidas. A Bíblia vai dizer que o primeiro que foi salvo naquela cruz foi um ladrão. Eles estavam ali. Eles estavam naquele último momento de oportunidade da vida dele. Ele se arrependeu. Tudo aquilo que ele fez para trás, o Senhor Jesus perdoou ele. E disse a ele: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Então ainda há esperança para a nossa alma. Aleluia, glórias a Deus. Ainda dá tempo de você mudar a sua vida, de você parar de fazer aquilo que o mundo faz, largar o cigarro, largar a bebida. Dá tempo, basta você se arrepender. Aleluia, basta você abrir o seu coração. Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, ó, coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aquele que vencer vai receber a coroa da vida eterna. A árvore da vida tem um fruto no meio do paraíso de Deus reservado para nós. O céu, a nova cidade santa, está reservada para nós, meus irmãos. Aleluia. Nós vamos poder ir naquela cidade, na cidade santa. Nós veremos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos poder ver os nossos irmãos que morreram em Cristo: Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Paulo. Nós vamos poder contemplar, meus irmãos, a face. Nós vamos poder contemplar as mãos do Senhor. Nós vamos poder ver Ele. Porque o Senhor, Ele vai nos dar o nosso galardão se nós ficarmos firmes na santificação, na santa doutrina do Senhor, na doutrina do Espírito, da alma e do corpo. Se você saiu da doutrina, volte. Se você está na sensualidade hoje, minha irmã, se você não usava o brinco, não passava o batom, não pintava o cabelo, não usava a maquiagem, e agora você está usando, ainda dá tempo de você se arrepender. Viu, meus irmãos? Você também que guardava a santificação, que andava como Deus quer, não como o mundo quer, não andava de camisa 3/4, andava sem estar sensual, com calça sem ser sensual, sem ser marcando o corpo, com igual essas calças mundanas que estão tendo hoje. Dá tempo de você largar isso e voltar para Deus. Homem nenhum pode te condenar ao inferno. Eu não estou aqui te condenando, eu estou aqui te alertando. Porque os sensuais não têm o Espírito Santo de Deus. Acorde quanto é tempo. Os sensuais não herdarão o reino de Deus. É terrível, meus irmãos, o fogo do inferno. Muitos estão queimando lá agora. Conheceram a palavra, mas não permaneceram. Quantos estão lá agora chorando porque não guardaram a palavra de Deus? Rejeitaram as sagradas escrituras. Mas para nós ainda dá tempo. Saia da fofoca. Saia da mentira. Saia, meus irmãos. Porque o Senhor está voltando, aleluia. E Ele quer de nós a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É por isso que nós temos que sair fora da fofoca, tá vendo? Sair fora da contenda. Porque nós temos que seguir a paz com todos, viu? Seguir a paz é ter amor ao próximo, é não ter ira no coração, é não desejar mal ao teu irmão. Aqueles que te maldizem, você tem que bendizer eles. Aqueles que te desejam mal, você tem que abençoar eles, orar por eles.
Não orar para Deus matar, para Deus fazer isso e aquilo, não. Deus quer que nós oramos uns pelos outros. Deus quer de nós o amor. Então nós temos que seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, meus irmãos, acordem enquanto é tempo. Porque muitos estão dizendo que Deus só quer o coração, que você pode usar um brinco pequenininho que não tem nada a ver, mas tem. Você está furando o templo de Deus. Quantas pessoas que para fazer qualquer coisa não pede permissão a Deus, mas quando está passando por luta, por prova, ô Senhor, lembra de Deus. Mas quando vai para fazer o que é errado, ninguém lembra de Deus, ninguém consulta a Deus se pode usar um brinco, se pode usar um cordão. Então igual Jezabel, porque Jezabel quando perdeu, viu que ia perder o reinado, que o marido dela já era morto, que o filho dela também tinha morrido. Para ela não ser morta, ela tentou seduzir o rei Jeú. Lá em 2 Reis 9, a Bíblia vai dizer que ela tentou seduzir o rei Jeú, pintando em volta dos seus olhos e enfeitando sua cabeça. E hoje está assim dentro da casa de Deus, estão se enfeitando. Lá em 1 Timóteo 2,9 vai dizer que do mesmo modo as mulheres se atraviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças nem ouro. E lá em 1 Pedro também vai dizer que o enfeite delas não seja no exterior, mas sim no espírito manso e quieto. Então, meus irmãos, acordem enquanto é tempo. Larga essas coisas do mundo. Vamos avante, porque o céu está nos aguardando. O Senhor está de braços abertos para poder nos perdoar e nos purificar no sangue dele. Se você está aí agora no erro, arrepende, muda de vida enquanto é tempo, porque o Senhor está vindo. Aleluia. E ele vai vir buscar um povo lavado e remido no sangue dele, porque a Bíblia vai dizer que ele vai vir buscar uma igreja santa, imaculada e irrepreensível. É uma igreja santa. Não é uma igreja mundana, não. Não vai subir qualquer um, não. Se nós estivermos no pecado, não adianta. Não adianta o seu pastor falar que você pode usar assim, que você pode usar um brinco, que você pode usar uma bermudinha, que você... Viu, moleque? Que você pode usar uma calça, que você pode passar um batom, pode usar um brinco. Viu, varão? Que você pode usar uma regatinha. Ele pode te dizer isso, mas a palavra de Deus diz que não. Você vai ficar com o quê? Com a palavra de Deus ou com o seu pastor? Porque a Bíblia vai dizer que são falsos pastores, que estão induzindo as ovelhas ao erro. Estão induzindo as ovelhas ao inferno, são cegos guiando cegos. Mas ainda há misericórdia, ainda dá tempo para vocês e para vocês também, viu, pastores? Que pregam a mentira, que diz que pode casar de novo, que é lícito o segundo casamento. Não é lícito, não. Então, meus irmãos, essa é a palavra de Deus que eu deixo para os irmãos aqui nesta noite. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e soberano Pai, aqui, Senhor, entrego ao Pai cada uma dessas vidas que vão ver esta mensagem, Senhor. Que o Senhor possa operar grandemente na vida deles, meu Deus. Que o Senhor, Pai, venha revestir eles de poder, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Que o Senhor os convença, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, nos alerta. Senhor, fala comigo e fala com eles, meu Deus. Fala conosco, Espírito Santo, nos santifica, Senhor. Porque sem o Senhor nada nós podemos fazer, Jesus, o Senhor disse, ó Pai. O Senhor nos disse que sem o Senhor nada nós podemos fazer, Jesus. Então opera aqui agora, Senhor, aleluia, glória, glória, glória a Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, opera em nossas vidas, Senhor, e nos salva, Senhor, nos purifica, meu Pai, em nome de Jesus. Assim, meus irmãos, eu deixo essa mensagem para os irmãos. Deus abençoe a vida de cada um e fiquem na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.